Boa noite a todos, aqui presente, o pessoal da internet, o plano espiritual, que é mais uma vez um motivo de alegria a gente poder estar aqui reunidos em nome de Jesus e com isso contar com a ilustre presença dele aqui em meio a nós. Eis que ele disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em nome dele, lá estaria meio a eles, né? E a gente diz essa que é um motivo de alegria porque é um momento em que a gente vem refletir a respeito da nossa vida, refletir sobre aquilo que a gente precisa fazer, né? E é um momento que basta por si mesmo. Eu sempre digo que esse é o conceito de felicidade, aquilo que basta por si mesmo. Ele basta por si mesmo porque aqui a gente não precisa de outras distrações para que a gente possa estar aqui presente, né? Em que pese a gente brincar e dizer que espírito é de açúcar, espírito não pode com frio, né? Porque é só chover e fazer frio que o negócio dá uma esvaziada. Mas o plano espiritual não passa por isso. Então, contamos sempre com a presença deles aqui. Para que a gente possa, mais uma vez, a gente sempre diz isso. Se fosse para começar a falar mal, a gente não precisava nem se concentrar, não precisaria preparar a palestra, porque nem o tema. Porque qualquer coisa que fosse falar mal de alguém, a gente já saberia o tema e sem necessidade de se concentrar. Mas aqui ainda a gente está engatinhando, né, o nosso processo evolutivo, e para que a gente consiga conectar com o plano espiritual mais alto, tudo é sintonia, para que a gente consiga sintonizar, é necessário ainda que a gente venha eliminar do nosso pensamento toda e qualquer preocupação. Tudo aquilo que venha nos tirar daqui, deste momento, a gente vai deixando uma tela em branco, visualizando a figura de Jesus, ele que sempre nos espera de braços abertos, com um sorriso amigo. Diante da sua magnitude, nos colocamos de joelhos e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Mais do que agradecemos, necessitados que somos, pedimos que nos inspire para que possamos bem compreender as palavras que ele nos deixou há mais de 2000 anos. E mais do que tudo isso, que nos dê força, sabedoria para que possamos colocá-las em prática em nosso dia a dia. Que assim seja. A palestra de hoje é sobre um texto de Chico Xavier que fala sobre tudo é amor. Nós vamos ver no final a refletir a respeito. Mas vamos tentar entender um pouquinho, para pirar um pouco o cabeção aqui, que vai ser bastante interessante. Olá, tudo bem? Bastante interessante a reflexão sobre a questão da lei de amor. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso aqui. Vamos lá. No Livro dos Espíritos, para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. Tá? Então, o terceiro fala sobre as leis morais. Então, pega lá o Livro dos Espíritos, vai estudando. Nesse livro terceiro sobre as leis morais ou naturais, tudo o que você precisar saber a respeito do funcionamento das coisas, a respeito de por que uma coisa acontece, por que é assim, por que o progresso, por que a destruição, por que a igualdade, por que acontece, está tudo explicado lá. Vale muito a pena estudar todo o Livro dos Espíritos, especialmente esse aqui, porque vai te trazer um conhecimento suficiente para que se tornar sabido. E aí, se colocar em prática, vai se tornar sábio, né? Então, no Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 1º, lei divina ou natural. O que se deve entender por lei natural? Então, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e e o homem só é infeliz porque se afasta dela. Então, a lei natural é a lei de Deus, e quanto mais você cumpre a lei, mais feliz você é. Quanto mais você descumpre essa lei, mais infeliz você é. A lei de Deus é eterna? Assim como Deus é. Né? Então, dá para mudar dá para revogar a lei de Deus, substituir a lei de Deus? Não pode. Né? Mas, no entanto, a gente está sempre pedindo ou tentando dar um jeitinho, como se tivesse no Brasil para que isso acontecesse, mas não dá. Tá? Então, a lei é imutável como o próprio Deus. Resposta do Davi. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na Bíblia? No Corão? Nos 10 mandamentos? A lei imutável, lei natural. Tá? Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Qual lei que ele veio dar cumprimento? A lei natural, a lei de Deus. Então, onde é que está? Na consciência.
Onde é que está gravada a lei de Deus? Na consciência. Por que é que as coisas acontecem e eu vou responder naturalmente por aquilo? Porque existe essa lei gravada dentro de mim. Mas vamos lá. Vamos pensar a respeito sobre leis naturais. As leis naturais, existem as leis físicas. É possível derrogar uma lei física, por exemplo, como da gravidade? Não é possível derrogar. É possível derrogar a lei física como ação e reação? Não é possível. Tá? Newton escreveu, depois de vamos falar sobre... Quem conhece o Newton? O Newton falou sobre a gravidade, né? Não é que ele descobriu a gravidade porque é uma maçanca na cabeça dele. Ele teorizou, né, sobre a gravidade. Exatamente. Ele estava sentado debaixo da macieira, a maçanca na cabeça dele e falou, olha só, filha da mãe. Tá. Como é que a gente pode distinguir o bem do mal? Tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus é o bem, tudo aquilo que está contrário à lei de Deus é o mal. Como é que eu posso ter o exemplo de aquilo que está em conformidade com a lei de Deus? Quem foi o maior exemplo que por aqui passou? Jesus. Também está escrito nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Tá? Mas eu não faço mal para ninguém. Basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque fazer o bem está cumprindo a lei de Deus. Ok? Então vamos seguindo aqui. Lei de amor é o caminho da evolução. A lei de amor é apresentada por Kardec na parte 3, tá, no livro 3 do Livro dos Espíritos, como a terceira lei moral, questão 888. Tá? Ela é o elo que une... Por que ele está dizendo isso aqui? Porque lá tem a lei de igualdade, a lei de evolução, a lei de progresso, a lei de destruição. Tem um monte de leis morais que são ditas lá, tá? Que depois essa lei de amor vem costurar todas elas. Todas as outras leis se submetem à lei de amor. Então, quando eu estava falando, existe a lei natural e a lei moral. É possível atravessar essa parede aqui? Não, porque a lei natural diz que, a lei material diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Correto? Pois bem, as leis naturais ou leis materiais têm aplicação imediata. Se eu está escrito na lei da física que eu não posso atravessar, se eu tentar atravessar, o que eu vou fazer? Imediatamente eu vou sentir o resultado disso aqui. As leis morais não obedecem ao tempo e ao espaço. Não obstante, elas são irresistíveis. Elas são inexoráveis. Você terá que cumprir de alguma maneira em algum tempo. Por isso, temos as explicações dos Espíritos sobre causas anteriores às aflições, causas atuais às nossas aflições. Se a gente buscar o motivo do sofrimento nessa e não encontrar, está um pouquinho para trás. Ou seja, eu estou cumprindo a lei. O universo funciona, tá, em perfeita harmonia. E o universo é grande pra caramba. Tá? Se a gente pensar só na Via Láctea, com, sei lá, não sei se a Via Láctea tem bilhões de estrelas, sei lá se tem milhões ou bilhões, mas é um monte. Mas galáxias, como a Via Láctea, tem outras bilhões de galáxias. Tá? Então, o negócio... E funciona. Sem erro. Tá? Por quê? Porque a lei é inderrogável. Ninguém vai tentar dar um jeitinho para mexer nesse negócio. Todo o universo físico, assim como moral, é regido pela lei divina, pela lei natural. Ok? Então vamos pensar assim. Na lei de ação e reação da física, tem uma explicação. Na lei de ação e reação espiritual, no campo moral, também tem explicação. Eu consigo burlar isso? Não. Existe alguém com um caderninho anotando meus pecados? Existe alguém pensando lá na programação para falar, você agora que fez tal coisa vai ter que passar por tal coisa? Existe alguém no universo dizendo que a Lua tem que circundar em volta da Terra e que a Terra é em torno do Sol? E que hoje nós podemos falar isso sem ser queimado numa fogueira? Tá? Assim como não existe ninguém para coordenar, necessariamente para coordenar isso, porque funciona, porque a lei está em vigência, no campo moral, a nossa consciência é o nosso juiz. É a nossa consciência que vai, se eu faço alguma coisa, a minha consciência vai dizer, espera um pouquinho, deixa eu procurar no Código de Lei Moral
se isso está de acordo. Não está. Ah, mas o meu pensamento, o meu orgulho faz com que eu não enxergue, eu não queira enxergar. Mas a minha consciência é grave. A minha consciência grave marca o quê? O que é o modelo, a forma do corpo para a próxima encarnação? Onde é que ficam gravadas as nossas experiências para que possa cobrar ou aproveitar na próxima encarnação? Perispírito. Então, não tem ninguém com caderninho. O caderninho é meu. A minha consciência, quando eu estiver no estado errante, o que é o estado errante? Fernando, eu estou no estado errante agora, porque eu erro pra caramba. Tá? O estado errante é na erraticidade. Quando se retorna para lá, a tua consciência desvenda, tira a venda, tá? E aí nós conseguimos recuperar aquilo, um pouco mais de consciência nesse nosso estágio. Nem todos os espíritos estão nesse estágio ou querem enxergar, para dizer que eu preciso fazer tal coisa. E aí existe sim um departamento de reencarnação? Existe, mas a minha consciência vai me atrair. Então, se eu não odeio determinada pessoa, mas a minha consciência, a lei de Deus fala o quê? Tem que amar. A minha consciência está assim, o meu desejo é, eu quero trucidar essa pessoa. A minha consciência está obedecendo uma lei. A minha cabeça, a minha ciência está dizendo, eu quero trucidar. Quando acontece de reencarnar, a lei natural, a lei moral, fala assim, deixa eu atrair. Lembra que eu falei que a lei de atração, a lei de ação e reação irresistível, naturalmente vai agir. E esses dois seres que se odiavam vão se encontrar. Alguém programou isso? Assim como eu disse que não dá para falar para a Lua, dá licença, não roda mais aqui em Gorka, tá? Este encontro é inevitável. Porque dentro de nós está gravada a lei de Deus, que é perfeita. Olha que doido. A minha família não dou bem com quase ninguém. E aí? É a lei de Deus te provocando, te colocando em situações para que você tenha motivos para desenvolver as suas virtudes. Mas eu não consigo. Não interessa. Demora o quanto demorar. A diferença é que vai doer mais. Por que vai doer mais? Porque você está infringindo uma lei de amor. E quando você não obedece à lei de amor, vem a lei da dor. Portanto, não tem essa história de inferno, de diabo, ou São Pedro na porta do céu para ver o que você vai fazer. Eu chamo a tua capivara quando você vai entrar. É a tua própria consciência identificando isso. E o universo te conduzindo a determinadas situações. Por isso que a gente diz que nós somos seres gregários exatamente porque o outro tem nesse quebra-cabeça que precisa ser montado a peça que me falta. E eu preciso conviver. E eu preciso passar por experiências. Mas eu tento evitar, especialmente as dolorosas. Mas é na experiência, por que eu estou passando por essa experiência que me dói tanto? Por que eu não consigo superar esse tema da coisa? Porque eu ainda não aprendi. Porque essa lei que me impulsiona para isso, eu estou tentando burlá-la, ao invés de cumpri-la. Tá difícil? Vamos piorar. Tá. Então, a lei de amor é a expressão mais alta da harmonia universal. Onde há amor, há paz. Onde há egoísmo, há guerra. Tá? Então, a lei de amor é a expressão da harmonia universal. Faltou a lei de amor. Faltou não. Não observou a lei de amor, acontece o quê? O armistício. A guerra, o conflito. Tá? O que é o conflito? O mundo binário. Do certo e errado. A lei de amor não admite o mundo binário. Não admite a interpretação do certo e errado. Ela é relativa porque nós somos relativos. A lei é absoluta, mas a aplicação dela, passo a passo, ela vai relativizando, graças a Deus, porque senão estava tudo porco. Se fosse aplicar, falou assim, você vai ter que pagar tudo de uma só vez. Segura esse carnê aí, tio, que eu não dou conta ainda não. Tá? Emmanuel, agora que é o mais legal. Nós estamos falando de leis, né? Leis universais, leis naturais, portanto, materiais e morais. Como é que mistura essas duas?
Vamos ver? Especialmente a lei de amor. O que que a lei de amor faz conosco? Nos junta. O que que a lei de amor faz no universo? Os junta. Tá? Mas lá no universo, como é que ele fica todo junto? Os astros, através de uma força. Certo? Vamos ver. Emmanuel, por meio da psicografia do Chico, nos oferece uma visão extraordinária do amor divino. Não apenas como sentimento nobre, mas como a própria força que sustenta o universo moral. Amor divino é a própria força que sustenta o universo moral e espiritual, assim como a gravidade mantém a ordem do universo. Lei de atração. O universo ela é representada pela gravidade. Na lei moral, é representada pela nossa necessidade de evolução através da lei de amor. É a mesma. Mesma lei. De gravitação. De gravidade. Em torno de um único Criador. Todos gravitacionam em torno dele, porque emanamos dele. Aqui, o nosso sistema solar gira em torno de uma estrela de terceira grandeza, que é o Sol. Esse aqui gira em torno da coisa, galáxia, não sei o que lá, vai girando, girando, girando. Tudo em torno de alguma coisa maior. Tá? O Nirto, o que ele falou? Que os corpos se atraem, não é? Diretamente proporcional à sua massa, inversamente proporcional à distância. Quem lembra dessa coisa? Mas faz tempo, né? Se atrai. Gravidade é magnetismo? Não. Gravidade é atração de corpos. Magnetismo é movimento de elétron, tá? É eletricidade. Mas, enfim, atrai do mesmo jeito, porque o microcosmo, que é um elétron, tá? Gravitaciona, os elétrons gravitacionam atrás do núcleo. E assim você vai crescendo e vai vendo como funciona. É a força que mantém os corpos celestes em órbita e preserva a estrutura do cosmos. No mundo físico, sem a gravidade, os planetas não girariam em torno do Sol. Os corpos se dispersariam, o universo seria um caos. O universo é um caos? Não, porque existem ordem. E essa ordem é determinada por uma lei, no caso física. Vamos lá, o amor como força de coesão espiritual, Emmanuel ensina. O amor é a força de atração universal que reage à harmonia do mundo e sustenta o equilíbrio da criação. Assim como a gravidade une os astros e planetas, o amor une as criaturas. É a mesma lei. Olha só, de aplicações diferentes, mas o universo é uma lei só. Os seres e os espíritos, promovendo a fraternidade, solidariedade, perdão e progresso. É para promover. A gente vai lá e esculhamba tudo. E aí acontece tudo o que acontece. O amor é o princípio de coesão dos elementos espirituais, tanto quanto a gravidade é o da matéria. Esta comparação não é simplesmente simbólica. Essa comparação é a demonstração da aplicação da lei divina, seja ela no campo material, seja ela no campo espiritual. Ou seja, Deus governa o mundo material pela gravidade e o mundo moral pelo amor. Começa a pensar no universo se atraindo. Começa a pensar na imensidão de seres vivos ou de espíritos se atraindo. Todos regidos por uma mesma lei. Dá para fugir? Não dá para fugir. Dá para burlar? Dá. O que acontece? Dói. Dói. A gente vai sofrer a pena por não estar cumprindo essa lei. Ah, mas se a gente dá um jeitinho. Lembra que eu falei que não tem aplicação imediata? Vai na próxima. Para o mundo espiritual, não importa o tempo nem o espaço. Não obedece à altura, largura e profundidade. Essa altura, largura e profundidade obedece ao cosmos, o mundo material. Por isso que a gente fala que eu estou na quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Se tem altura, largura e profundidade,
tem 3. Estou na terceira dimensão. A outra onde não obedece é a quarta. Quem que vive na quarta dimensão? O meu pensamento. A minha consciência. A minha consciência, meu pensamento obedece dimensão? Ela obedece espaço? Eu posso ir para qualquer lugar. Ela obedece tempo? Se pudesse obedecer, eu viveria no presente. Mas eu não vivo. Eu vivo no passado, eu vivo no futuro. Preocupado ou triste. Né? Então, o espírito, que sou eu, princípio inteligente, nem tanto, mas é o nome que se dá, tá? Vive na outra dimensão. Enquanto o nosso corpo físico nos mantém aqui. Fala, olha, eu vou te colocar aplicações de leis físicas e você estará submetido às físicas e às morais. Por que é isso? Porque a necessidade de convivência, de juntar todo mundo, tá? Gera a necessidade de um corpo e experimentar. Porque se não me der um corpo, eu não fico perto. Viado, outro canto. Quem é que vai juntar todo mundo isso aqui? A gravidade. Põe todo mundo aqui e quero ver sair. Olha que louco. Está muito complicado? Não, né? Vocês já pensaram sobre isso? Atração espiritual e lei de afinidade. No plano espiritual, os espíritos são atraídos conforme afinidades morais e vibratórias. Já sabiam disso? Todo mundo, né? Então, assim, eu não quero nem ver pintado de ouro. Resolve? Quem é o meu próximo? Amar o próximo como, né? Meu próximo é aquele que mais me preocupa, que mais me tira do sério, que está muito próximo. Então, sou atraído. Cada espírito gravita na direção do amor que construiu em si mesmo. Roteiro também. Chip. Tudo que estou falando aqui é do chip e do Emmanuel, tá? O amor, portanto, funciona como um campo magnético espiritual, unindo seres que compartilham ideias, sentimentos e propósitos. Eu acho que é na Gênesis que está escrito que tem um trecho lá que, quando eu li, esse negócio me impactou de um jeito assim, que fala assim: todas as criaturas se conhecem, não são estranhas entre si, porque é do mesmo Pai, tem a mesma origem. Então vamos lá, a ação do amor em nossas vidas. Prática do amor, na forma de caridade, empatia, perdão, compreensão, nos alinha a força coercitiva do universo. Tá? Então, se eu não fizer essas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou me alinhar com os não cumpridores de lei, tá? Da lei divina. E aí a gente vai pensar um pouquinho aqui, né? Nós somos infratores da lei divina ou somos cumpridores da lei divina? Quando eu penso mal de alguém, eu estou infringindo a lei, eu sou um infrator, eu sou um cumpridor. Quando eu não gosto de alguém, eu sou um infrator, eu sou um cumpridor. Quando eu não ligo sobre o sofrimento, não deixo de ter empatia, ou seja, de exercitar as virtudes, eu sou um infrator, eu sou um cumpridor. Quando eu sou infrator, eu venho reclamar das penas, das consequências. Aí não adianta. Não tem advogado. Para quem assistiu o Auto da Compadecida, não vai aparecer lá Maria como advogado. Né? Então, quando amamos, estamos colaborando com a harmonia universal, tal como o planeta em órbita que respeita as leis celestes. Então, o nosso plano evolutivo é um mundo de provas e expiações, ok? Aonde predomina o mal sobre o bem, certo? E quando eu estou pensando mal, quando eu estou falando mal, quando eu estou descrente, quando eu estou, enfim, exercitando os meus vícios ao invés das virtudes, eu estou colaborando com o mal geral. Quando, nas poucas vezes, eu elevo meu pensamento e eu estou tentando ajudar de alguma maneira, eu estou colaborando com o bem geral. Então, a psicosfera terrestre é o resultado do pensamento, da somatória do pensamento de cada um. Tá? E eu serei responsável por aquilo que eu emano. Não só por aquilo que eu faço, por aquilo que eu penso, pelo aquilo que eu desejo, principalmente. Ok?
Conclusão, amar é gravitar para Deus. Poético, né? Mas é verdade. Então, quem se sente abandonado por Deus em determinados momentos, significa dizer que se afastou. Que a gente quis deixar de estar perto, como se fosse possível. Mas é o nosso pensamento que afasta. Amar é o movimento da alma em direção a Deus. Amor é a força de Deus em todas as coisas. Amor é a gravidade do Espírito que nos atrai um ao outro até o coração de Deus. E aí, por conta desse texto, é que a gente está com esse monte de conversa aqui. Rapidamente, isso aqui daria para a gente falar um montão de coisa, que é coisas bem interessantes aqui. Mas o tempo e a minha limitação a respeito do assunto também, especialmente sobre leis físicas, tá, nos coloca nessa condição da gente falar sem nos aprofundar, mas para que possamos refletir sobre todas as coisas. Então, quando eu começar a enxergar o universo, eu falo assim, isso aqui tem o amor de Deus. Quando eu começar a pensar no meu corpo físico, isso aqui tem o amor de Deus. E aí, quando eu começar a pensar sobre aquilo que está sendo difícil moralmente, isso aqui tem o amor de Deus. Sou eu que não estou equilibrando essa relação. Por isso eu estou estrambelhado aqui. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca a Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Aí a gente começa aqui. Vamos lá. Tá? Existe frio? Existe frio. Na física, não. Na física existe falta de calor, olha só. Tá? Porque o frio máximo que pode acontecer é uma cacetada de frio. Menos 273 graus. É o frio absoluto. É possível ser mais frio do que isso? Não é possível ser mais frio do que isso, porque não tem energia para tirar disso do universo para poder, entendeu? Então, quando se diz que existe frio, tecnicamente falando, não existe. Existe falta de calor. Porque submetida ao calor, deixa de ser frio. Submetido, transferindo energia para esse ambiente, tá? Isso aqui vai virar mais quente e elimina o frio. Quando se fala de ódio, vamos falar, ou das coisas que não são, a gente fala de existe o ódio? Não existe a falta de amor. Existe o não cumprimento da lei. Porque ser cumprida deixa de existir. Por que a lei de amor ser cumprida deixa de existir o ódio? Ou essas coisas que nós vamos falar sobre agora aqui. Porque o amor é a verdade. Aquele que ama, o que consegue amar, ele não vai desamar. É igual andar de bicicleta. Prendeu, não corta mais. Aquele que desenvolve virtudes, ele não dá mais. Esse foguete não dá ré. Do Elon Musk já consegue. Tá? Mas aquilo que é virtude, uma vez adquirida, não volta para trás. Portanto, tudo aquilo que não é virtude é a falta de amor empregado. Ok? Então vamos lá. Indiferença, daquilo tudo nós estamos falando de virtudes, foi falando, é o amor trabalhando. Tá? Indiferença é o amor que esconde. Então, aonde poderia estar o amor, ele se escondeu. Desespero, ai meu Deus do céu. Quem nunca passou por isso ou quem está por isso? Né? Desesperança, ou seja, que perdeu a esperança. O que é isso? O amor que se desgoverna. Existe, mas a gente não soube trabalhar.
A gente deixou ele desgovernado, sem um governo. Quem é que governa? Joe. Joe. Paixão é amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Finalmente, o ódio. O ódio. Que julga ser a antítese do amor. Não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Muitas vezes, aqui a gente fala o seguinte, né? Ter raiva é bom? Na hora é. Não é? A gente não ganha potência de agir? Quem que segura quando dá raiva na gente? Vira o... Não é? O Hulk vira o Hulk. O David Byrne lá, Byrne, como é que é? Byrne. Ele vira o Hulk por raiva. Ele fica nervoso, vira o Hulk. Ele se acalma. E a gente é assim também. Quando vem alguma coisa que me desequilibra ou que me provoca raiva, eu viro o incrível Hulk. Cheio de força, de grito, de berro, de vez tu fala no pescoço, etc e tal. É ruim. Se fosse ruim, não virava esse Hulk. Murchava. Mas não, a gente ainda tem. Significa o quê? Eu tenho potência de agir, mas ainda ele está envenenado por meu orgulho. Esse amor que está gravado em mim ainda está doente. O amor é cura. O amor não é recomendação para só amar os outros, não. O amor é instrumento de cura. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Numa sociedade doente, o amor é a cura. Para cada um de nós. Se nós estamos, portanto, em desequilíbrio, e nos é tão duro passar o nosso dia, para quem aqui, às vezes, ou boa parte do dia, acordar já é difícil. Porque eu projeto aquilo que vai ser o meu dia, eu já não quero que seja. Eu não quero. Eu só estou sobrevivendo. Eu só não vejo a hora de acabar esse troço, chegar ao fim de semana. E domingo, eu me lembro até hoje, daquela musiquinha dos Trapalhões, aquele negócio, eu tenho um trauma daquele trem, moleque, porque eu falo, amanhã tem aula. É fantástico. Não, mas dos Trapalhões já estava me escacetado ali, falando, não estudei. Agora eu vou ter que passar a noite estudando. Que era CDF. Tá. E eu não curtia. E assim vai ser na vida. Tá? Porque eu vou deixando o meu amor doente. Eu não uso o amor como cura. Eu uso como algo inatingível. Algo ideal. O amor para a gente é mais platônico do que outra coisa. O que é o platonismo? O platonismo é aquilo que está no campo das ideias. Quando se confirma, ele deixa de ser platônico. Porque ele vira realidade. Então, quando a gente fala assim, não, o amor platônico é isso. A gente só idealiza. Então, quando a gente vem aqui, faz palestra, ou a gente escuta, ou a gente faz, ou escuta alguma coisa e tal, a gente só está idealizando. E a gente fala assim, não dá para colocar em prática isso não, cara. Mas eu estou me burlando. O amor é cura. Tem outro mecanismo de cura? Não. É esse o remédio. Porque ele leva, a gravidade trazendo de volta, em torno de Deus. E não é o reino de Deus que a gente veio, que a gente busca? Mais ou menos, né? Se o reino de Deus tiver carro importado, né, essas coisas todas, e sim. O amor apaga uma multidão de pecados. Quem falou isso? Jesus. Significa dizer, quando a gente diz que a gente está no mundo de provas e expiações, que a gente vai sofrer. Mas a gente não veio aprender a sofrer. A gente veio aprender a amar. Essa é a lei. E quando a gente não ama, a gente sofre.
porque eu estou burlando essa lei. Portanto, não querer mais sofrer é entender. E ainda que eu sofra, se tiver amor, eu terei tudo. Né? Já tem lá. Se Paulo disse, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que, sem amor eu nada seria. Eu seria como um sino que soa, ou que retumba, ele usa essa expressão. Por que Paulo fala que sem amor eu seria como um sino que soa? Oco, só faz barulho. E assim seremos nós, se a gente não mudar. Como é que começa isso? Conosco. Amor próprio. Eu sou filho de Deus. Não para mim vai descer, mas para reconhecer a minha importância para Ele. Como filho de Deus, tem um DNA bom, né? Ele fez tudo isso. E aí, se eu quiser desobedecê-lo, significa dizer que eu vou tentar burlar essas leis. Não é um Deus terrível, um caderninho. Você está desobedecendo. Então, começando com o amor próprio, para que possamos enxergar um pouco mais de beleza na vida. Seguindo para a aceitação do próximo, da maneira como é. E a gente tentar deixar a maneira besta, de achar que o mundo tem que rodar de acordo com o que a gente pensa. E quando eu penso isso, eu estou pensando no mundo binário. Eu estou certo, o resto está errado. E o mundo binário leva para onde? Para o armistício, faltando amor. Se a gente começar devagarzinho, nessa medida, de conseguir experimentar a divindade que existe dentro de nós, tá? E as coisas que nos cercam e nos giram, independentemente das mazelas que venham me afligir. Se eu tivesse entendimento, segundo Paulo, eu terei tudo. Certo? Complicou? Complicou, mas explicou, né? Mais ou menos. Então vamos pensar agora, tá, nesse universo da gravidade que nos cerca e Cristo como centro de atração disso tudo. Esse amor que nos envolve. E a Ele agradecemos pela oportunidade de suas palavras que veio nos ensinar o amor como forma de cura espiritual, forma de cura física, forma de cura de tudo, cura social. Que nós possamos refletir sobre cada palavra dessas, que nós possamos ter a coragem, e por mais difícil que possa dizer isso, ter a coragem de amar a nós e ao próximo. Que assim seja.